Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanangyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo em poder estar aqui mais uma vez, mais um sábado, que eu sei que é um dia super complicado da gente conseguir tirar um tempo para parar, e principalmente nesse horário, né? Então, eu quero muito agradecer pelo sacrifício, pela austeridade de todo mundo de estar se colocando aqui nesse momento e me favorecendo com a oportunidade de fazer algum serviço. Hoje é um dia muito especial por vários motivos, vários fatores. Hoje é um dia muito singular, né? A gente tem que trazer o significado profundo da palavra singular, que é um dia realmente único, uma coisa realmente única. E a ideia de singularidade na linguagem científica é aquilo que não há argumento possível de explicar. Então, uma singularidade na linguagem científica é algo que a ciência não consegue explicar. Então, tudo que a ciência não consegue explicar, ela diz que é uma singularidade, porque seria uma coisa única que a ciência não consegue explicar, mas não é, porque tem várias singularidades. Então, até dentro da ciência, a ideia de singularidade, ela se refere a uma coisa que é única e é inexplicável. Então, também, de uma certa forma, somos seres singulares. Por quê? Porque cada um de nós carrega uma programação kármica específica e um estado de consciência específico também. Então, eu queria também saudar todo mundo que está assistindo pelo canal. Eu sei que algumas pessoas realmente não conseguem estar online nos horários que a gente se reúne, e eu queria pedir que vocês dessem um like, que vocês colocassem para seguir, que se vocês acham o canal legal também, encaminhe para as pessoas que se interessam pela filosofia védica e pela astrologia védica. E eu estava falando com o pessoal antes também de que se você está assistindo a algum vídeo e ouviu uma frase legal, um pensamento legal, e quiser fazer um comentário no vídeo também para atrair as pessoas para verem esse conteúdo, eu acho bem legal e eu agradeço muito porque ajuda no engajamento do nosso canal também. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de comentário agora, assim, na conversa da gente, mas eu sinto que eu não vou fazer um vídeo só para pedir isso para quem assiste pelo canal. Então eu quero já entrar dentro do assunto de hoje, que é o eclipse da Lua. Então, a gente vem, né, uma série de encontros falando sobre eclipses, não necessariamente apenas sobre esses dois eclipses que estão acontecendo agora no mês de outubro, mas sobre os eclipses anteriores e o entendimento a respeito desses corpos celestes, essas consciências de sombra que geram os eclipses, que são Rahu e Ketu. Então, também, né, quem quiser se aprofundar a respeito de Rahu e Ketu, tiveram alguns encontros específicos em que eu falo sobre a natureza desses planetas e o efeito desses planetas, e principalmente no último encontro em que eu falei sobre os eclipses, eu dei uma aprofundada a respeito de Rahu e Ketu.
Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é a sequência de fenômenos, a sequência de festividades, né, que aconteceram nessas últimas semanas. Então, a gente vem de um período chamado Pitru Paksha, que foi os 15 dias, os 14 dias, né, de adoração, glorificação, memória aos ancestrais. Então, um período muito favorável também para fazer esse tipo de austeridades e sacrifícios em honra aos ancestrais e também para pedir a bênção aos ancestrais. Logo que acabou Pitru Paksha, começou o Navaratri. E o Festival do Navaratri, que é a glorificação às Navadurgas, as 9 faces, as 9 formas de Shakti Devi, a mãe, né, da energia material, Durga, a controladora da energia do universo. Então, o dia do primeiro dia do Navaratri foi o eclipse do Sol. E a gente falou sobre isso, a gente trouxe vários aspectos sobre isso também, e a gente chegou ao entendimento máximo e absoluto do significado do Navaratri. Então, as 9 formas da deusa Durga assumem os 9 processos de Bhakti, que culminam com a morte do demônio, que é essa falsa identificação que a gente tem como aquele que é o controlador de tudo, né? A gente se identifica como o controlador e a gente deseja se apropriar da energia material. Então, essa energia material personificada, que é Shakti Devi, Durga Devi, ela, através dos 9 processos de Bhakti Yoga, ela consegue derrotar esse demônio. E aí, se esse demônio é o nosso falso ego, ela liberta a nossa alma para alcançar um processo realmente amoroso e fidedigno de serviço transcendental. Porque o serviço transcendental, o serviço divino, só pode ser alcançado através de Shakti Devi. Porque só Shakti Devi se relaciona diretamente com Deus. Seja na forma de Radharani, seja na forma de Parvati, seja na forma de Lakshmi, seja na forma de Sarasvati, Deus só é servido diretamente por ela. Então, a posição mais elevada do Bhakta, do praticante, do buscador, é o serviço. Servir o servo do servo do servo do servo do Senhor, para ver se a gente se qualifica de alguma maneira para um serviço divino. Então, a gente passou por esse período em que foi muito enfatizado, né, a necessidade de trazer essa firmeza na prática, no sadhana, porque a única coisa que pode realmente libertar a gente dos nossos processos de ignorância é Bhakti Yoga. Então, cada um dos 9 processos trazem a presença e o ajuste correto da consciência de Krishna. Então, aquilo que foi transmitido pelos mestres espirituais como um ajuste apropriado para uma consciência de serviço, para a nossa purificação e para a nossa conexão com o que há de divino e transcendental. O Navaratri, ele foi 9 dias, né? O 10º dia é Vijay Dashami, que é o dia da vitória, é o dia em que também é comemorado a vitória de Ramachandra sobre Ravana, e aí fica muito claro o papel de Deus como aquele que derrota e destrói o nosso falso ego. Por quê? Porque Ravana era praticamente imortal também, e ele tinha uma particularidade, ele tinha 10 cabeças. E cada vez que cortavam a cabeça dele, nascia outra cabeça. Então isso fala muito sobre esse lugar da gente resistir em eliminar
essa nossa ignorância e o nosso falso ego. Então, é como se cada vez que caísse uma máscara, aparecesse outra, né? Cada vez que a gente cai na real, assim, faz, puta, agora eu entendi. E aí a gente cai de novo. Então, aonde a gente consegue se render completamente, né? Baixar essas 10 cabeças e se render ao serviço divino. O 10º dia, Vijay Dashami. E aí a gente vem agora no final desse período, porque Vijay Dashami, o 10º dia, Ekadasi, o 11º dia. Um dia também de lembrar de serviço, lembrar de austeridade, lembrar de fazer jejum, lembrar de controlar a língua e controlar os sentidos, e evitar a degradação através da língua e do desfrute dos sentidos. E aí a gente tem Duadasi, que é um dia de bênçãos, porque a gente quebra o jejum, Trayodasi, que é o 13º dia, Chaturdasi, que foi ontem, e aí hoje, Purnima, justamente o dia do eclipse da Lua. Justamente no dia do eclipse da Lua, hoje, inicia-se o mês de Kartik, que é o mês mais abençoado de todos os meses. E aí, como Matsudana Maharaj falou hoje, é o mês de Shrimati Radharani. Por quê? Porque ela multiplica os resultados meritórios, né? Ela multiplica o sukriti de todo o serviço e de toda a prática espiritual que a gente fizer nesse mês. Então, esse mês é um mês muito bom para fazer peregrinações, para fazer intensificar o sadhana, né? Então, cantar mais japa, né? Rezar mais, cuidar do altar, tentar cada vez mais falar sobre a consciência, né? Tipo, a consciência de Deus, de acordo com o ajuste do seu coração. Então, o entendimento também, a gente tem que ter esse lugar de sensibilidade, de entender o que a outra pessoa é capaz de ouvir. Assim como Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Não agite a mente dos tolos e ignorantes com o conhecimento transcendental. Dê serviço para eles, né? Mande eles executarem as ações. E aí, através da purificação da ação, eles vão se desenvolver espiritualmente. Então, deixe que eles busquem pelo conhecimento de acordo com a capacidade deles de absorver esse conhecimento. E aí, Gurudeva fala também que humildade é não agitar a mente das outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De revelar aquilo que vai ser favorável, aquilo que realmente vai ajudar as pessoas a evoluírem. Um segundo. Então, a gente tem, dentro desse período de Kartik, vários eventos auspiciosos, né? E aí, quando eu falo eventos auspiciosos, não é uma coisa mística, mágica, sutil e transcendental. É transcendental, mas não é distante da gente. Então, durante esse mês agora, a partir de amanhã, inclusive, e aí vocês podem até fazer uma busca também no YouTube, vai estar rolando o Kartik Online Parikrama. Então, os parikramas de Kartika vão estar acontecendo online, lá direto da Tailândia e também com o Avaduta Maharaj, que está na Índia. Então, vai ter a transmissão pelo Zoom. Então, quem quiser pode entrar ao vivo e participar da transmissão. Na Índia já está, né? Matsudana Maharaj, Goswami Maharaj, Bhakti Lalita, entre outros devotos assim fantásticos. E aí eles vão fazer todos os parikramas, que são as peregrinações para os lugares sagrados. E a gente vai poder acompanhar isso pelo Zoom e depois pelo canal Teistic Media no YouTube. Qualquer coisa vocês pedem
nos comentários e eu mando o link depois. E aí, justamente, né, uma outra coisa muito importante, antes de eu entrar nos aspectos isolados desse trânsito que está gerando o eclipse, Mahaprabhu nasceu num eclipse da Lua, e ele tinha o eclipse da Lua no ascendente. Então, uma coisa que eu vou fazer também mais para o final do encontro da gente é a leitura dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, e isso vai fazer parte do primeiro episódio do podcast As Aventuras do Senhor Chaitanya e os seus associados, e eu vou trazer essa leitura 2 vezes por semana, eu vou avisar no grupo também, e depois eu vou disponibilizar isso no Spotify. Então, eu vou ler os ensinamentos do Senhor Chaitanya, eu vou ler os 6 Goswamis, eu vou ler o Vulcão Dourado do Amor Divino, e aí a gente vai entrar no Chaitanya Charitamrita. Então, é toda uma preparação para a gente entrar na obra-prima de Krishnadas Kaviraja, que é uma epopeia fantástica. E aí eu tenho que também agradecer a Jamuna, que me mandou o Chaitanya Charitamrita dela, está quase completo. O que está faltando, eu já estou pesquisando na internet para conseguir ele. E aí a gente vai fazer a leitura com a graça e a misericórdia de Gurudeva. A gente vai ler o Chaitanya Charitamrita inteiro e vai gravar essa parada e vai colocar no Spotify. Então vai ser bem legal, assim, porque vai ter bastante contexto, né? Tipo, o Prabhupada traz muito contexto, ele não deixa nada solto, assim. E é muito lindo, né? É fantástico. E aí também depois a gente vai continuar, né, nas quartas-feiras com a leitura dos textos astrológicos que a gente já está lendo, o Graha Sutras. Aí a gente vai ler também algumas coisas do 5º canto do Srimad Bhagavatam, onde a gente tinha parado antes. E ainda tem também, para a gente terminar de ler, A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo, que também é fantástico, porque traz a base filosófica para o entendimento dos fenômenos kármicos que a astrologia está trazendo. E falando sobre astrologia, a gente vai para o eclipse. E justamente agora, às 17h52, a gente está com o Gandanta de Revati com 28 graus no ascendente. Então, assim, não é que a gente está vivendo simplesmente o ápice do eclipse, não. É o ápice do eclipse da Lua com o Gandanta no Lagna. Mas, assim, tudo bem, porque não é o corpo da gente, é o trânsito do planeta, mas isso é extremamente significativo. Por quê? Porque o Gandanta mostra, e aí é o que eu acredito que muita gente deve ter passado nos últimos dias, e possivelmente pode estar sentindo agora algum desconforto físico, algum desconforto na cabeça, uma pressão, alguma coisa perto também, alguma coisa na nuca, um sono, um cansaço. Pode também ter algum tipo de distração, algumas ideias meio enevoadas, né? Como se a gente estivesse vendo as coisas meio acinzentadas. Então, Rahu está com 0 grau e 5 minutos. Então, Rahu com 5 minutos. Fala, Devarani. O Golden, eu assim, particularmente não senti muito isso não, mas eu senti muita violência de comunicação de pessoas que eu nem imaginava. Isso, nossa, me afetou demais. Eu até falei assim, eu vou silenciar, não vou responder agora justamente porque não vou entrar nessa onda, entendeu? Uhum. Então,
essa violência que você sentiu especificamente hoje contra você, porque provavelmente você tem um karma muito bom relacionado a essa energia, porque assim, é sério, isso é o resultado da conjunção de Marte e Queto. A conjunção de Marte e Queto foi o que gerou o ataque do Hamas a Israel e que está culminando com a eliminação do Estado palestino, tá ligado? Então, assim, os caras escolheram um momento horrível para fazer esse conflito. A gente até falou nos encontros anteriores também. E aí, o que é que está acontecendo agora, né? Dentro do eclipse, a gente tem Mercúrio, Marte, combustos, em conjunção com o Sol e Queto. Então, Mercúrio é a comunicação, Marte é a agressividade, Queto é o trauma, e o Sol, maleficamente agindo dentro de Libra, é o ego. Por quê? Porque o Sol está muito debilitado. É o pior lugar para o Sol é estar em Libra. Ele e o Sol. O Sol, ele é... O Sol tem várias qualidades boas. Eu fico de cara porque, assim, eu fico vendo muito material de astrologia, assim. Eu fico vendo os astrólogos falando e eu fico tentando entender de onde é que eles estão tirando as ideias, né? E a maioria deles, assim, é muito fidedigno às escrituras. E isso é muito, muito nobre. Você ser fidedigno totalmente às escrituras. Principalmente quando está escrito lá que num determinado período da sua vida você vai ser presenteado com coroas de diamantes e elefantes. Aí você faz, velho, como é que você vai seguir as escrituras? Aí o cara veio trazer um argumento para mim que foi escrito há mais de 5.000 anos. Discussão na internet, check também, pode crer. É isso, tipo, assim, a gente tem que entender que uma das grandes instruções que vem através dos mestres é tempo, lugar e circunstância. As escrituras estão erradas? Não. As escrituras são contraditórias? Não. Mas você precisa ter discernimento, inteligência, conhecimento prático e a orientação de um mestre fidedigno para você poder acessar as escrituras. Senão você vai ficar maluco. Você vai ficar louco. Por quê? Porque é muito diferente. É outra cultura, porque a gente vem de uma cultura greco-cristã ocidental e os caras estão numa cultura milenar oriental. E aí uma língua completamente diferente, que as variedades de traduções de cada palavra geram uma gama infinita de interpretações, e a gente tem um grande exemplo disso, é o Bhagavad Gita. Porque o Bhagavad Gita, a gente olha, o Bhagavad Gita como ele é, e o Tesouro Oculto do Doce Absoluto de Shilashidhara Maharaj, a gente lê esses dois Gitas, a gente fica extasiado. Aí você entra numa livraria, vai ter mais uma porrada de Bhagavad Gita lá, você pega para ler e você não entende o que é que os caras estão falando. De onde é que eles tiraram aquela ideia de tradução, aquele tipo de comentário. E é isso, a gente tem impersonalistas, mayavadis, usando o Bhagavad Gita para apoiar a teoria deles. A gente tem tipo ateísta, tipo tem todo tipo de gente usando o conhecimento do Bhagavad Gita para embasar as próprias ideias. Então a gente tem que ter muita sinceridade na busca da gente e reconhecer a qualificação do mestre espiritual na hora que ele está revelando esse conhecimento. Então, em astrologia não é diferente. Em astrologia, a gente tem que ter muito bom senso também de entender que uma ideia kármica muito pesada, muito pesada. Então, quando você olha, você fica assustado, porque o que está escrito no Brihat Parashara Hora Shastra, o que está escrito no Upadesha, tem vários livros malucos, tipo a própria filosofia de Jaimini, que é Karmakanda. Então, Jaimini é um grande astrólogo, é tipo discípulo de Parashara,
é contemporâneo de Vyasadeva. Então a gente faz, velho, esse cara teve acesso direto às fontes de conhecimento. A prática de astrologia que ele criou é Karma Kanda. E o que é Karma Kanda? É para cessar o sofrimento do karma. Faça, que aí é o terceiro capítulo do Bhagavad Gita, Karma Yoga, faça ações que vão purificar o seu karma, ações fruitivas. Então, você vai fazer coisas que são boas realmente, mas você vai fazer isso para o seu próprio benefício, para queimar o seu karma. Então, a filosofia mais elevada, o conceito Vaishnava, ele não se importa com o karma bom, com o karma ruim, ele só pensa na conexão, nesse relacionamento íntimo que vai se estabelecer com a suprema personalidade de Deus. A gente entende ela por um nome específico e por qualidades específicas, mas a gente entende também que os mundos Vaikunthas são infinitos. Então vai existir um aspecto de Vishnu em cada mundo Vaikuntha que representa o Deus que cada pessoa é devotado. Então a gente só está falando sobre assuntos específicos, né? Voltando para a ideia do eclipse, é o seguinte: quando a gente olha agora, né, esse momento, e é legal a gente pensar, porque tem muita gente com Gandanta, e uma das coisas que eu falei lá atrás, anos e anos atrás, eu não sei nem se está ainda no canal, e eu acho que nunca mais eu falei, é que assim, quem tem Gandanta no mapa vai buscar pela vida espiritual em algum momento. Porque ela sente um incômodo tão grande com a existência dela no mundo, que ela vai procurar algo que é superior, algo que é além dessa limitação que ela já percebe dentro da vida dela. Então, alguns autores, né, alguns filósofos dos Jyotis, eles dizem que o Gandanta são os últimos nós da alma no mundo material. Então, quando a gente estuda o efeito do Gandanta, a gente pensa, caraca, é muito sofrimento a vida inteira. Mas aí você pensa, pô, é muita purificação, é muita liberação e é muito poder que você vai desenvolver através desse sacrifício. Por quê? Porque o Gandanta, ele exige que você seja disciplinado para você poder controlar aquela energia e ela não destruir a sua vida. Então, o que a gente pensa a respeito do Gandanta agora? Ó, alguém mandou um comentário aqui, vamos ver. Ó, como oferecer serviço devocional? Ouço muito no podcast do Gita sobre isso, mas não sei como fazer isso de forma prática. Essa pergunta, ela é a pergunta do cerne da vida espiritual, assim, tipo, quem nunca se perguntou isso não pode se colocar na posição de devoto de nada. Porque se você nunca se perguntou como servir, você não entendeu o que é vida espiritual. Então, vida espiritual é serviço. Só que esse serviço ele se apresenta em diferentes níveis, de acordo com a qualificação e a entrega da gente. Como é que isso acontece? Primeira coisa que a gente já ouve falar quando a gente pensa sobre vida espiritual: cantar os santos nomes. Cantar os santos nomes. Isso é seva. Isso é serviço devocional. E aí o cara fala, pô, mas só cantar os santos nomes é seva? Você tá maluco? Mas é exatamente isso que Mahaprabhu veio fazer. O movimento que Mahaprabhu criou é o movimento de Sankirtana, é o movimento de cantar os santos nomes. Então, quando a gente pensa em serviço, isso é serviço, cantar os santos nomes. Por quê? Primeiro, a gente está colocando a língua em serviço. Ela está cantando os santos nomes. A gente coloca os ouvidos em serviço.
eles estão ouvindo os santos nomes. Você está jogando os santos nomes no éter. E essa vibração, ela não se dissipa jamais, ela vai reverberar até o fim do universo. As pessoas vão ouvir os santos nomes. Os animais vão ouvir os santos nomes. Os insetos vão ouvir os santos nomes. Os santos e os seres sutis vão ouvir os santos nomes. Isso é serviço devocional. E aí o cara, pô, mas eu quero fazer mais. Pô, você quer fazer mais do que isso? Então, beleza. Então você pode seguir as instruções de Krishna no Bhagavad Gita. Tudo o que você fizer, tudo o que você der, tudo o que você ganhar, faça como uma oferenda a mim. E se você me oferecer frutas, flores ou água, eu aceitarei a oferenda. Então, o Krishna está dizendo, tudo aquilo que você me oferecer no modo da bondade, eu aceito. Tudo que você desejar, deseje como se fosse para mim. Ele está dizendo, se você for desejar, deseje alguma coisa que eu fosse desejar. É muito claro e específico esse ensinamento. Krishna está dizendo, o que você desejar, deseje como se fosse para mim. Então, se você conhece Deus, você pensa, pô, o que é que Deus vai desejar? Eu tenho que desejar isso. Pronto. Então, aquilo que você deseja está condizente com o seu estado de consciência e com a sua busca espiritual. Tudo o que você der, dê em oferenda a mim. Então, o que você for oferecer para uma pessoa, ofereça como se fosse para Deus. Você não vai oferecer qualquer coisa para Deus, você sabe o que ele gosta. Você sabe o que vai fazer ele feliz. Então, tudo o que você falar, que seja o alimento da alma da outra pessoa. Então, utilize também esse lugar de fala, esse lugar de expressão, para revelar para as pessoas a consciência da alma. E como a gente estava falando antes, né, nem todo mundo tem essa capacidade de aceitar os diferentes nomes de Deus. Então, às vezes, você fala só sobre qualidades. Não entra em detalhe. Deixa que a pessoa vai buscar depois. Fala para ela sobre os aspectos de como a vida dela vai melhorar a partir de uma prática espiritual, a partir de ler as escrituras. E aí, se ela lê o Bhagavad Gita, obviamente ela vai ouvir falar sobre Krishna. Então, não necessariamente a gente é sectário nesse sentido. Bhaktivinoda Thakur já alertou a gente, Bhaktisiddhanta já alertou a gente, Shrila Maharaj já alertou a gente, Prabhupada, Gurudeva. Então, todos os mestres falam, saiam do sectarismo, não sejam fanáticos. Busquem pela experiência da vida espiritual. A gente não está falando de coisa abstrata, a gente está falando do que deve ser feito. E aí, o que deve ser feito? O que é serviço devocional? Tudo é serviço devocional. Shrila Maharaj ele falava, basta fazer o ajuste apropriado e tudo se torna consciência de Krishna. É isso. Então, o último passo dos 9 processos de Bhakti é Atma Nivedana, a entrega completa, a rendição. Então, quando você se entrega, tudo se torna consciência de Krishna. Porque aí você percebe que, como Krishna fala no Bhagavad Gita, a gente deixa de ser tolo e achar que a gente é o executor da ação. E a gente entende que são os modos da natureza agindo o tempo todo. E a gente se desapega do ego, de carregar o karma. Carregar o karma é um ego. Oh, como eu sou um coitadinho. Oh, como a minha vida é tão miserável. Oh, como eu sofro tanto. As pessoas não gostam de mim. Tipo, véi, na moral, desapegue disso. Desapegue disso, porque você não ganha nada. Você não ganha nada. Tipo, quem é que gosta de alguém que se lamenta? Imagina Deus. Imagina Deus, tá fazendo tudo pela gente e ouvindo a gente se lamentando, velho. Pega mal. Então, assim, a gente pode realmente agradecer sempre. Agradecer por tudo, agradecer pela oportunidade de estar consciente de si mesmo e poder fazer melhor o tempo inteiro.
Então, o serviço devocional é isso. O maior de todos os serviços devocionais que a gente pode fazer é cantar os santos nomes, seguindo as instruções de Mahaprabhu. E qual era a instrução que Gurudeva mais repetia? Trinada pisu nityana tarorahi sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Só está apto a cantar os santos nomes sinceramente aquele que é mais humilde do que uma palha na grama e consegue aceitar tolerantemente todas as ofensas e glorificar a todos os outros sem esperar nenhuma glória para si mesmo. Tinada pisunichena, seja mais humilde do que uma palha na grama. Essa é a qualificação para cantar os santos nomes. É isso, não é tipo... É uma grande ciência e uma grande filosofia que se revela em poucas palavras. Porque se a gente consegue seguir o que é simples, todo sofisticado, ele se revela dentro do coração da gente naturalmente. Porque se Deus é infinito, a gente nunca vai conseguir compreender ele. Então ele vai se revelar na medida em que a gente tiver espaço para que ele se revele. Se eu fico especulando sobre como ele é, não tem espaço para ele se revelar. Porque eu já disse como ele é. Ah, ele é desse jeito. Se Deus não for desse jeito, então eu não quero nem que ele apareça para mim. Véi, ele não vai aparecer de jeito nenhum. Porque você não está aceitando quem ele é. Deus se revela sobre todas as formas, o bem e o mal, é a gente que criou, porque tudo emana de Deus. Tudo emana de Deus, não tem nada que não seja Ele. Então essa concepção de mal e tal, isso é coisa de cristão, isso veio aí na Idade Média para cá, para escravizar mentalmente as pessoas. E o descondicionamento que a gente precisa criar na gente também é esse. Referente à culpa. A culpa, para que a gente vai ficar carregando culpa? A gente já carrega o karma. O resultado vai vir de qualquer maneira. Então, para que ficar se carregando culpa? Desapega. Isso é ego. É o ego carregando a culpa, tá ligado? Tipo, véio, o ego é o maior inimigo. E aí é como Krishna fala no Bhagavad Gita também, para aqueles que a conhecem e a conquistaram, a mente é uma grande amiga. Mas para aqueles que não a conhecem e não a dominaram, a mente é a maior inimiga. Pô, é tão claro, velho. É tão simples, tipo, tá tão objetivo. É só a gente seguir as instruções dos acharyas, ler as escrituras, o Bhagavad Gita. São 600 versos, mas o conhecimento é infinito. Ninguém vai conseguir compreender completamente o Bhagavad Gita, e eu garanto isso. Porque a pessoa que compreender completamente o Bhagavad Gita, ela vai alcançar um estado de iluminação tão grande que ela vai mudar o mundo inteiro, assim como o Prabhupada fez. Essa é a base. Esse é o caminho. Seguir os passos dos acharyas anteriores. Então a gente só vai fazer isso mergulhando profundamente na realidade da consciência. E esse é o objetivo final do estudo de astrologia que a gente está fazendo. E como eu estava falando sobre o Gandanta e sobre o eclipse, por que é que eu estou relacionando o Gandanta com o eclipse for Christ? Pensa o seguinte, Rahu, agora, ele está com 5 minutos, velho. Só que ele é retrógrado. Então ele já andou 29 graus dentro de Áries. Ele está saindo de Áries. E ele está no Gandanta de Áries, que é naturalmente um Gandanta de entrada, mas para Rahu é um Gandanta de saída. Por quê? Porque ele está entrando em peixes. E ele entra em peixes pelo Gandanta de saída de Revati. Porque ele é ao contrário. Então o que a gente tem que entender? Quem está carregando a energia de Atma Karaka no céu agora é Rahu, o planeta poderoso é Rahu.
Ele é o planeta que tem maior amplitude de graus num signo. De todos os planetas no céu, agora é Rahu. Então, Rahu está nessa posição extremamente poderosa num momento de eclipse, num Gandanta. Então, assim, é significativo em que sentido? Para a gente ter noção disso. Primeiro, Rahu carrega os caracas da obsessão, do desejo, da inveja, da ambição. Rahu carrega o desejo de intoxicação, o desejo de prazer, o desejo de degradação. Tudo isso é Rahu. Rahu é a mentira, o engano. Rahu é a ilusão. Rahu é o insaciável. Então, assim, a fome é tipo... é real, né? A gente pode pensar assim, a fome é real. Mas a sensação de saciedade, ela é relativa. Então, para Rahu, ele não tem a saciedade. Então, é como se a gente pudesse, só para fazer um exemplo, em relação ao que está no céu agora, Rahu está na casa 2. Por quê? Porque o ascendente agora no céu é peixes. E Rahu está em Áries. Rahu em Áries pode gerar obsessão por comida, pode gerar obsessão por bebida, por cigarro, por coisas, intoxicações orais. Rahu na casa 2 pode fazer a pessoa comer comida estragada, comer coisas podres, ter vários tipos de intoxicação alimentar por causa da impulsão de comer, a compulsividade alimentar. Então, isso eu estou falando só porque é o que está no céu agora, para a gente poder entender quais são os efeitos que Rahu pode criar. E a gente já observou Rahu em praticamente todas as casas do mapa, quais são os efeitos que ele gera. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, Rahu é o mutante, Rahu é o camaleão. Então ele se transforma o tempo todo, ele se disfarça o tempo todo, ele se esconde o tempo todo. Por quê? Porque ele tem uma propensão a enganar. Como a gente falou da outra vez, no outro encontro sobre o eclipse, eu falei, essa propensão de Rahu de conhecer profundamente a ilusão e de ser o mestre da ilusão, dá para a gente, quando domina Rahu, a capacidade de reconhecer a ilusão quando ela aparecer. Então, a gente tem o poder, e aí isso foi muito legal, eu vou até falar aqui, porque vai ficar registrado, e assim, ninguém... isso é muito legal, porque assim, o canal da gente é um canal pequeno, a gente está com menos de 500 inscritos, e eu fico de cara com a galera que assiste os vídeos. Por quê? Porque eu falei uma coisa, e eu tenho pessoas aqui de testemunha do que eu falei no encontro daquele dia, que é um dos podcasts que a gente vai fazer. O Lucas, inclusive, ele anotou, que era como adestrar o seu dragão. Como adestrar o seu dragão. Eu falei sobre isso, e aí a gente falou sobre Rahu e Ketu, eu expliquei aquela história todinha. Menos de 2 dias depois, o vídeo já estava no ar, uma astróloga tropical, uma astróloga tropical, que tem mais de 200 mil seguidores, publicou no feed dela lá. Vamos vamos aprender a adestrar do dragão. Aí eu pensei, velho, assim, ou ela realmente captou isso do plano sutil e falaram dentro da cabeça dela a mesma frase que falaram dentro da minha cabeça, ou ela viu o vídeo e já publicou. E eu já fiz esse teste outras vezes, tá ligado? Então, assim, tem realmente uma galera que é meio influenciador digital aí e assiste o canal. Então, assim, eu, agradeço mesmo essa galera que está divulgando o conhecimento transcendental, mesmo que não me dê crédito. Eu não me interesso pelo crédito, eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu estou revelando o que eu recebi dos meus mestres espirituais e eu sempre vou dar o crédito. Então, assim, todas as glórias são para Srila Govinda Maharaj.
Srila Siddhara Maharaj, Srila Prabhupada e todo o Bhakta Vrinda. Todos os sannyasis dessa linha de dedicação exclusiva merecem ser glorificados pelo sacrifício que eles fazem de colocar a vida deles a serviço da purificação do mundo inteiro. Porque, como eu estava falando, né? Cantar os santos nomes é serviço devocional. O mestre espiritual, ele está fazendo o maior de todos os serviços devocionais, que é ensinar através do exemplo qual é o caminho que a gente deve seguir para alcançar a transcendência. Então, todos eles devem ser sempre lembrados e glorificados. E aí é onde entra mais uma vez a ideia de entender esse poder metamórfico de Rahu e como isso pode dar bons resultados. Porque, como eu acabei de falar, Rahu, ele leva a gente para a percepção do que é a ilusão e o engano. Se a gente entende o que é a ilusão e o engano, a gente não vai mais cair se a gente for inteligente. Se a gente tiver discernimento e inteligência, a gente não vai seguir pelo caminho da ilusão e do engano. Isso é Rahu que vai ajudar a gente. Tudo aquilo que a gente precisar de se adaptar para tolerar as pessoas e tolerar o mundo e tolerar a sociedade, enquanto a gente estiver tentando dar o exemplo e pregar, isso é Rahu também. Porque Rahu traz esse lugar de adaptação. Ele vai adaptar a gente para que também a gente possa falar com qualquer pessoa. Exemplo disso, e aí vai parecer piada, né? Tipo, mas eu só posso dar o exemplo do meu próprio mapa. Eu tenho Rahu na casa 3, que é a casa da comunicação, a casa da expressão. Mas como o meu ascendente está com 29 graus, Rahu para mim dá efeito na casa 2 também. Então eu tenho Rahu na casa 3 dando efeito na casa 2. Então eu consigo realmente tanto entender o que as pessoas estão falando sobre qualquer assunto, como eu também consigo me conectar com qualquer pessoa e falar para ela sobre a filosofia védica dentro da linguagem dela. Isso é uma bênção. Por quê? Porque meu Rahu, no meu mapa, ele é meu Amatya Karaka. Amatya Karaka é o planeta que age no mundo. Então, a minha energia de ação no mundo carrega esse poder de Rahu. Então, o que é que isso traz como a maior de todas as características dentro da minha experiência de vida? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecer, qualquer necessidade que aparecer, eu vou fazer. Eu vou, desenvolver, eu vou procurar aprender e eu vou resolver aquilo. Então, o Amatya Karaka, ele dá a capacidade de você ser flexível. Tipo, se o Amatya Karaka for Rahu, ele dá para a pessoa a capacidade de ser multifuncional. Multifuncional. Então, a pessoa pode fazer diferentes tipos de coisa. Qual é o exemplo? E aí eu vou falar de mim. Eu sou formado em comunicação social, jornalismo, publicidade, Rahu na casa 3. Só que eu trabalhei com criação e desenvolvimento de projetos de educação ambiental durante alguns anos. Gestão ambiental também. E aí trabalhos em campo na área de biologia. E aí orquídeas, abelhas. Só que aí eu também mexo com macenaria, filosofia védica e astrologia. Então, assim, dá para fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Tipo, já fui fotógrafo, já trabalhei com edição de vídeo, então tem uma lista de coisas que já ajudante de pedreiro, tá ligado? Roçador de mato, agricultor familiar, tá ligado? Todas essas paradas eu já fiz. Então, é isso, é a gente reconhecer que a gente tem a capacidade de se adaptar para a necessidade. E aí, mais uma vez, trazendo a ideia do
serviço devocional. Se você deseja servir, quando o serviço vier para você, a qualificação vem junto. Então, a gente nunca pode dizer, eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou qualificado. Isso é o ego de novo, detonando você, tipo, sabotando o seu processo devocional. Porque se você recebe um serviço e você não faz, isso gera uma aparada, serviço, aparada, que é uma ofensa. Então, seva a parada é quando você recebe um serviço e você não faz. E aí, não, mas eu não fiz porque eu não sou qualificado. Isso não existe. A qualificação vem junto com o serviço. E o mestre espiritual, ele sabe exatamente onde você é qualificado quando ele vai lhe dar o serviço. Então, e quando o serviço se revela no seu coração, naturalmente você está qualificado para fazer. A gente tem que ter isso também muito claro, né? Independente de qual é o amatya karaka de cada um, você tem que entender que você é qualificado para fazer qualquer coisa dentro do serviço devocional, qualquer coisa. E aí é onde entra também um outro livro que eu comecei a ler uma vez e não terminei pelo Instagram, que eram as 36 qualidades do devoto. 36 qualidades do devoto. Krishna tem 64, a gente tem 36 só, tá ligado? Mas assim, já tá valendo, já é muito bom, assim. Tipo, se a gente tiver 5 das 36, já tá muito de bom tamanho. Então, assim, mais coisas sobre o eclipse, né? Entendendo que Rahu é o Atma Karaka, e Rahu carrega essas características que dão para a gente essa possibilidade de transformação e adaptação. Se a gente coloca Rahu na direção do desenvolvimento espiritual, Rahu vai fazer o que for possível e impossível para alcançar o desenvolvimento espiritual. O cara, mas por que ele vai fazer isso? O Rahu, na real, ele só quer uma coisa: Somarasa. O que Rahu quer é o Amrita, a bebida da imortalidade. É isso que ele quer. Só que a alma já é imortal. Só que a gente perdeu a conexão com a nossa identidade imortal. Se conscientemente a gente coloca a nossa energia de Rahu para dizer, Somarasa está dentro do meu coração, vai lá buscar. Já era. Você vai se desenvolver muito espiritualmente. Por quê? Porque Krishna, na forma do Paramatma, vive dentro do coração da gente. E essa forma de Krishna também é o Chaitya Guru, que é o guru que vive dentro do nosso coração. E aí, dentro das regras de Jyotish, a gente tem a conjunção entre Rahu e Júpiter, que gera o Guru Chandala Yoga, que é uma aversão aos mestres espirituais. Ojeriza, você vai achar que os mestres espirituais são enganadores e pilantras, mas isso é você mesmo. Por quê? Porque você já carrega o karma através dessa conjunção de Rahu e Júpiter. Mas essa conjunção está acontecendo no céu agora. E esse é o benefício que a gente tem de, num momento tão crucial que a gente está vivendo agora, que é essa transição de Rahu através de Ares para Peixes, porque ele vai iniciar um outro ciclo de 18 anos, porque ele demora 18 anos para fechar esse ciclo de 12 signos. Então ele está trazendo uma nova vida para a gente. E esse Gandanta é o Gandanta do nascimento. A gente já falou sobre isso, porque é o Gandanta de Peixes para Ares. Mas Rahu faz ele ao contrário, de Ares para Peixes. Então o que é que isso, de certa forma, traz para a gente? Um pulo desse fogo do nascimento material para o inconsciente
da região mais utópica de Peixes, que é esse lugar profundo de um desejo de viver num lugar melhor. Por quê? Porque esse Gandanta de saída é o Gandanta de Moksha. E é aí onde apresenta, né, o que é o Gandanta de Moksha. Porque era para a gente transcender, mas a gente está amarrado. Então a gente volta. É aquele brinquedinho que é o bug jumping. É o bug jumping. Você pula, mas você está amarrado. Então você volta. Então, assim, Rahu está atravessando isso. Por quê? Quando ele sair do Gandanta, ele só tem mais 5 minutos dentro do... Não é 5 minutos do tempo do relógio da gente, não. É 5 minutos de grau. Rahu só tem 5 minutos de grau dentro de Ares agora. Ele só tem 5 minutos de grau na posição de Atma Karaka. Porque quando ele entrar dentro de Peixes, ele vira Dara Karaka. Ele perde esse poder e ele se torna o outro. Ele entra num lugar que a gente entende que é o lugar do dominado. Então a gente tem o denominador, né, e o denominado. A gente tem Purusha e a gente tem Prakriti. A gente tem o predominante e o predominado. No caso, o Atma Karaka é o predominante e o Dara Karaka é o predominado. Então agora Rahu está poderoso. Amanhã, depois da manhã, ele vai ser, não que ele fique fraco, mas ele vai ser o predominado. Por quê? Porque aí um outro planeta, que planeta que vai ser? Vamos ver. Vai ser Vênus. Vênus vai se tornar o Atma Karaka a partir de amanhã, depois de amanhã no máximo. Então, a qualidade da energia predominante muda. E justamente muda no início de um novo ciclo. Quem é Vênus? Já falei várias vezes sobre Vênus. Vênus, em última análise, é Lakshmi Devi, Shrimati Radharani, Prakriti. Então, um aspecto da natureza feminina, as bênçãos, a beleza, a riqueza, a devoção. Que a gente entre nesse novo ciclo, a gente está atravessando o fim do eclipse agora. 7 horas o ápice do eclipse já passou. E a diferença é, o eclipse do Sol foi 98%. Esse eclipse da Lua, 12%, é penumbral, a gente está passando leve. Por quê? Porque a grande onda já bateu, tá ligado? Agora a água já está se espalhando e mostrando os efeitos do que foi esse período entre eclipses. Eu vi, sem brincadeira nenhuma, dezenas de pessoas surtando nos últimos 15 dias. Surtando. Então, assim, muita coisa maluca aconteceu. A gente tem que agradecer muito por ter passado por esse período consciente, praticando vida espiritual, lendo as escrituras e andando dentro da linha correta. Por quê? Porque agora a gente consegue ter uma perspectiva mais favorável para esse novo ciclo que se inicia, que não vai ser nem um pouco fácil. Não vai ser fácil. Então a gente tem que ter muita fé mesmo na nossa prática para não vacilar e continuar evoluindo gradualmente assim em serviço e no nosso desenvolvimento interno mesmo, de autoconhecimento. Uma outra coisa muito importante, né, que está relacionada com esse eclipse é, na hora que Rahu entrar em Peixes, Júpiter fica na exaltação sozinho dentro de Áries. Por quê? Porque Júpiter fica exaltado em Áries. Não é a máxima exaltação dele, mas ele fica muito bem posicionado em Áries. E Rahu vai para Peixes, que é um signo regido por Júpiter. Durante um tempo ainda, Rahu vai estar no Gandanta de saída de Revati.
Esse Gandanta de saída de Revati é um Gandanta que pode fazer com que a gente acabe ficando muito complacente com esse lugar de letargia, com esse lugar de abandono, assim, de eu vou ficar de boa, vou esperar as coisas passarem e tal. O que a gente tem que entender esse lugar é um lugar de ajuste, de adaptação. Não é o lugar de abandono. Abandono de tipo de perder as perspectivas. Muitas vezes, quando a gente faz uma transição de período, a gente entra dentro de um outro período sem perspectiva. Mas a perspectiva que a gente tem que ter sempre é de desenvolvimento espiritual. Então, isso não muda. A gente só vai para um grau mais elevado. Então, é muito importante que a gente tenha disciplina. Justamente por quê? Porque Saturno está saindo do movimento retrógrado dele. Deixa eu ver aqui como é que ele está. Não é agora, mas é nos próximos dias. Eu tinha marcado aqui, mas ainda agora, na primeira quinzena de novembro, Saturno volta para o movimento direto dele. E isso vai exigir da gente disciplina. E essa disciplina, ela é muito importante para a gente poder criar essa nova realidade que a gente está almejando para esses próximos 18 anos. Dentro desse entendimento do que é o melhor que a gente pode fazer, eu quero trazer ainda mais, acesso a esse conhecimento que foi revelado pelos mestres espirituais. Então, justamente a partir de hoje, eu estou iniciando uma nova leitura, iniciando um novo período de estudo que vai se transformar no podcast As Aventuras do Senhor Chaitanya e os seus associados. E eu vou fazer a leitura daqui a pouco do prefácio e da introdução do livro de Prabhupada, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Então, eu queria saber também se de quem, pessoal que chegou agora, alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário também, ou mais alguma pergunta sobre o eclipse. É só ligar o microfone, falar, pode ficar à vontade. Pode falar, Devarane. Não é exatamente sobre o eclipse, não. É sobre o que você falou, assim, de Amatya Karaka. Como que eu vejo isso no meu mapa? Tu tá com o teu PDF aí aberto? Tô. Vai na página 2. Na tabela onde está no canto esquerdo, onde tem os planetas, entre parênteses, vão ter duas letrinhas escritas do lado dos planetas. Tá vendo? Na página 2, que é a primeira página? Então, não, tá na segunda, ok. Uhum. Sim, tô vendo as letrinhas. Tá vendo as letrinhas? Uhum. Procura o que está escrito AMK. Ah, tá, entendi. Esse é o teu Amatya Karaka. Tá. E aí foi muito boa a sua pergunta, porque no canal tem uma playlist sobre os Naisagikas Karakas, os Jaimini Karakas, e esse é um tema muito legal para vocês fazerem um encontro, e aí tanto a Malati, quanto o Lucas, quanto a Alexandra pode orientar vocês a encontrar os Karakas e entender como esses Karakas funcionam. Na medida que vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês trazem a dúvida no encontro de quarta ou no encontro de sábado, porque como isso é tema que já foi tratado, eu quero trazer de novo, eu quero fazer todos os Naisagica Karakas de novo, mas eu quero tirar tipo uma semana para fazer isso, tá ligado? E aí a gente fazer todos eles com a atualização, com mais conteúdo, e aí também tem a relação do Panchang, que aí também o pessoal está estudando, né? A Alexandra e o Lucas e a Malati, a Eliane também estava nesse estudo do Panchang,
que eu também estou passando conteúdo e estou esperando pelas dúvidas para a gente começar a fazer esse estudo do horóscopo, né? Porque o horóscopo é justamente isso. O Panchang, ele funciona como uma astrologia eletiva para a gente escolher os melhores dias para fazer determinadas atividades. E o horóscopo, ele acaba se tornando a análise do trânsito dos planetas associados com o Panchang. Quer falar, Lucas? Tá desligado. Aí, agora vai. Você quer dar uma olhada no Panchang, falando nele, sobre o dia de hoje? A gente está em Purnima, certo? Hoje é Purnima, sim. E tem como fazer um comentário? Se tem algum outro marcador que intensifica ou que vai de encontro com tudo isso que a gente falou, da posição do Rahu. Você falou da entrada desse mês novo, né? Auspicioso para fazer peregrinações, que é o mês de Kartika. E é isso, né? O Panchang, tem mais alguma coisa para ser comentada sobre isso, você acha? Então, eu vou abrir aqui o texto do Panchang, mas o que a gente precisa lembrar sobre o Purnima e Amavasya, né? Purnima e Amavasya são os dois titis que não geram nenhum Dagdarashi. O que é o Dagdarashi, né? É quando um signo ele fica queimado ou bloqueado. Então, Purnima e Amavasya, eles não geram os Dagdas Rashi, então eles são considerados os mais benéficos por causa disso. O que é que isso quer dizer em última análise? Que não tem. É basicamente o seguinte: dentro do mapa, os 12 signos, as 12 casas do mapa da pessoa podem dar bons resultados o tempo todo. Quando você tem Dagdarashi, aqueles signos que estão queimados, eles vão trazer purificação, eles vão trazer sacrifício, eles vão trazer uma certa dificuldade para você vivenciar as características daquela casa onde o signo queimado ocupa. Então, sobre o Purnima, as principais coisas que estão escritas, né, nas escrituras. A natureza é Salmia Prada, que fala sobre conferir, né, sobriedade e clareza. Sobriedade e clareza a gente tem que entender como discernimento e bom senso. Então, hoje é um dia justamente favorável para a gente desenvolver sobriedade, clareza, discernimento, bom senso. Hoje é um dia favorável para isso. É o que a gente tem que entender a partir do Panchang. Cada dia vai dar uma energia favorável para a gente desenvolver alguma coisa. E aí fala sobre ser auspicioso para todas as obras religiosas, né, pacíficas. Fala também sobre algumas características como visitar templos, fazer casamento. É bom para artes no sentido de pintura, escultura, ornamentos. Aí entra uma questão sobre guerra, que pode ser um dia favorável para iniciar um conflito e vencer esse conflito, né? E aí aqui fala que atividade sexual, massagem com óleo e uma outra que é o Upanayana são estritamente proibidos para o dia de hoje. E aí fala que Chandra, a lua, é o regente de Purnima, mas outras escrituras falam sobre Shani, Saturno, seu regente de Purnima. E aí tem mais algumas outras informações aqui, mas o que é bem importante aqui é entender que tem uma relação com os Pitris, que são os ancestrais,
Assim como no Amavásia, olha só. Durante os meses védicos de Chitra, Jyeshta, Ashada, Kartik e Falguna, Purnima torna-se Manvandititi, que é considerado extremamente auspicioso para qualquer punya karma. Japa, cantar esses outros nomes, Tapa, que é austeridade, Dana, Avam e Roma, que são sacrifícios, etc. Então, justamente muito favorável a gente estar estudando hoje, né? E aqui tem uma outra escritura que se chama Narada Purana, que fala que as serpentes, as nagas encapuzadas, né? Então são aquelas serpentes estilo de capelho, estilo Anaja, controlam o Purnima e são adorados no Purnima. Essas serpentes são adoradas no dia de Purnima, no mês de Shravana. E aí aqui tem o nome das 12 principais serpentes nagas. Ananta, que é a Ananta Shesha, Vasuki, que é a serpente que está no pescoço de Shiva, Shanka, Mahapadma, Kambal, Karkotaka, Ashwatar, Dhritarashtra é o nome de uma serpente dessas, Shankapal, Kalia, que é a serpente que Krishna esmaga as cabeças dela no passatempo lá do rio Jamuna, Takshak e Pingala. Então essas são algumas das informações assim mais simples, né? Mais superficiais, mais acessíveis sobre o dia de Purnima. Que a gente tem que... Eita, estava mais claro, né? Deixa eu deixar uma luzinha aqui, peraí, pronto. Ficou meio escuro. Beleza. Então, tá de boa, Lucas? Quer fazer alguma pergunta? É isso? Tá tranquilo. Máximo. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou começar com a leitura dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Tá belezinha? Então, só porque eu vou editar esse pedaço do final para fazer o podcast, que eu nem lembro mais como é que faz, porque eu tenho que fazer o upload por um outro site, para esse outro site mandar para dentro do Spotify. Eu não lembro mais qual foi o e-mail que eu registrei o Spotify, mas beleza, eu vou dar um jeito. Então, aí eu vou dar um tempinho, estilo esses, porque aí eu vejo na hora que eu abro o programa no editor, eu vou olhar os picos e os espaços vazios. Aí quando tem os espaços vazios, eu já sei, ó, ali foi aquela pausa que eu dei quando eu fui pegar tal coisa. Você pode fazer claquete também, né? Que é o oposto, né? Você pode pá, pá, pá. Aí dá os pá, picos, né? pá. Vai dar os picos, você já vai ver na onda o formato. Beleza. Mas, ó, esse silêncio agora já foi suficiente para aparecer um buraco lá, já vou saber. Então é isso. Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev.
Então é isso. Hoje a gente está começando mais um encontro, uma série de encontros para fazer a leitura dos textos sagrados. A gente vai fazer uma sequência de leituras sobre aspectos, né, conhecimentos e informações filosóficas sobre o Brahma Madhava Gaudiya Vaishnavismo, da linha do Sri Chaitanya Saraswati Mati, e também com as divinas instruções de Srila Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Esse vai ser o podcast chamado As Aventuras do Senhor Chaitanya e os Seus Associados. Eu sou o Gora Nataraj e a gente está começando exatamente no Purnima, na lua cheia, eclipsada, que dá início ao mês de Kartika. Como a gente sabe, o Senhor Chaitanya, ele nasce num dia de eclipse, e é muito legal a ideia, né, a lembrança de que enquanto o Senhor Chaitanya, no momento em que o Senhor Chaitanya estava nascendo, estava acontecendo o eclipse, e as pessoas santas, os brahmanas, os sacerdotes, estavam dentro do rio Ganges, cantando os santos nomes, para o próprio benefício deles. Mas isso torna um momento extremamente benéfico e auspicioso para o aparecimento do Senhor Chaitanya. Eu não vou dar explicações sobre Chaitanya Mahaprabhu da minha cabeça, porque justamente eu vou fazer a leitura de uma das maiores autoridades do conhecimento védico que já existiu, que é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e ele escreveu esse livro lindo, que é Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, em que ele revela quem é o Senhor Chaitanya e ele revela esses principais ensinamentos que foram transmitidos por ele. A gente vai iniciar o nosso estudo do Senhor Chaitanya através desse livro. Na sequência, a gente vai ler sobre os 6 Goswamis, porque os 6 Goswamis são os associados do Senhor Chaitanya. Então, as aventuras do Senhor Chaitanya e seus associados. Depois a gente vai ler O Vulcão Dourado do Amor Divino, que é um livro escrito através de conversas que foram feitas com Srila Sridhara Maharaj a respeito de Mahaprabhu, que também é um livro lindo, incrível, para a gente entrar justamente dentro da grande escritura feita por Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, que é o Chaitanya Charitamrita. Então eu realmente agradeço muito a presença de vocês, a oportunidade de fazer a leitura desse texto. Agradeço a quem está ouvindo o podcast também. Quem quiser, quem achar legal, encaminha para os... Ficar enrolando muito. Feito eu enrolei o do Bhagavad Gita, porque eu senti muita necessidade de dar contexto para a leitura do Bhagavad Gita, então é o outro podcast que a gente tem disponível. Mas sobre Chaitanya Mahaprabhu, eu vou seguir as instruções de Prabhupada, que são lindas demais. Então, caso também alguém sinta a necessidade de fazer algum comentário, de fazer alguma pergunta, é só sinalizar com a mãozinha, eu vou dar uma pausa e aí vocês podem falar. Então, o prefácio dos ensinamentos do Senhor Chaitanya é o mesmo prefácio que está no Chaitanya Charitamrita. E assim, é extremamente importante de ser lido. Eu ia começar lendo justamente o Chaitanya Charitamrita através do prefácio e depois eu ia vir ler esse livro, mas eu vi que o prefácio é igual nos dois livros. Então, Srila Prabhupada, ele começa falando o seguinte: não há diferença entre os ensinamentos do Senhor Chaitanya apresentados aqui e os ensinamentos do Senhor Krishna contidos no Bhagavad Gita. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são demonstrações práticas dos ensinamentos do Senhor Krishna. No Bhagavad Gita, a instrução final do Senhor Krishna
é que todos devem render-se a Ele, ao Senhor Krishna. Krishna promete encarregar-se imediatamente dessa alma rendida. O Senhor, a suprema personalidade de Deus, já se encarrega da manutenção da criação através da sua expansão plenária, que Kshirodakashayi Vishnu, mas essa manutenção não é direta. Entretanto, ao dizer que cuida do seu devoto puro, o Senhor, na realidade, assume diretamente essa incumbência. O devoto puro é uma alma que sempre está rendida ao Senhor, da mesma maneira que um filho está rendido a seus pais, ou um animal ao seu dono. No processo de rendição, a pessoa deve. E aí aqui ele coloca 6 pontos, que são muito importantes da gente observar. No processo de rendição, a pessoa deve aceitar as coisas favoráveis ao desempenho do serviço devocional, rejeitar as coisas desfavoráveis, acreditar firmemente na proteção dada pelo Senhor, sentir-se exclusivamente dependente da misericórdia do Senhor, não ter nenhum interesse diferente do interesse do Senhor e ser sempre manso e humilde. O Senhor exige que todos se rendam a Ele, seguindo essas 6 diretrizes, mas os pretensos eruditos, que não têm inteligência, deturpam essas ordens e induzem a massa de pessoas a rejeitá-las. Na conclusão do 9º capítulo do Bhagavad Gita, verso 34, o Senhor diretamente diz: ocupa tua mente sempre em pensar em mim, oferece-me reverências e adora-me, estando inteiramente absorto em mim, com certeza virás a mim. Entretanto, os demônios possuidores de erudição mundana desencaminham a massa popular, dirigindo-a para a verdade impessoal e manifesta, eterna e não nascida, ao invés de conduzi-la para a personalidade de Deus. Aqui Prabhupada está falando sobre os impersonalistas, né? Os filósofos mayavadis impersonalistas não aceitam que o aspecto último da verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus. Se alguém deseja compreender o sol como ele é, deve primeiro observar o brilho do sol, em seguida conhecer o globo solar e depois penetrar naquele globo, ficar face a face com a deidade que predomina o sol. Devido a um pobre fundo de conhecimento, os filósofos mayavadis não conseguem ir além da refulgência Brahman, que pode ser comparada ao brilho do sol. Os Upanishads confirmam que se deve penetrar a deslumbrante refulgência do Brahman para que se possa ver o verdadeiro rosto da personalidade de Deus. O Senhor Chaitanya, portanto, ensina que se deve oferecer a adoração direta ao Senhor Krishna, que apareceu como o filho adotivo do rei de Vraja. Ele também sugere que o lugar conhecido como Vrindavana está em pé de igualdade com o Senhor Krishna, porque não há diferença entre o nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e parafernália do Senhor Krishna e o próprio Senhor Krishna. Esta é a natureza absoluta da verdade absoluta. O Senhor Chaitanya também assinala que o modo mais elevado de adoração, na fase perfectiva suprema, é o método praticado pelas donzelas de Vraja. Essas donzelas, as gopis ou vaqueirinhas, simplesmente amavam Krishna sem interesses em lucro material ou espiritual. Chaitanya também recomenda o Srimad Bhagavatam como a literatura imaculada que narra conhecimento transcendental, e destacou que o objetivo máximo da vida humana é desenvolver amor puro por Krishna, a suprema personalidade de Deus. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya
são idênticos àqueles dados pelo Sr. Kapila, o apresentador original da Sankhya Yoga, o sistema de filosofia Sankhya. Esse sistema autorizado de yoga recomenda que se medite na forma transcendental do Senhor. Fica fora de cogitação meditar em algo vazio ou impessoal. A pessoa pode meditar na forma transcendental do Senhor Vishnu, mesmo sem praticar as devidas posturas sentadas. No caso, ele está falando sobre os asanas. Tal meditação chama-se samadhi perfeito. Esse samadhi perfeito é comprovado no final do 6º capítulo do Bhagavad Gita, verso 47, onde o Senhor Krishna diz: "E de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim através da yoga, e é o mais elevado de todos." O Senhor Chaitanya instruiu a massa popular sobre a filosofia Sankhya, consistindo em Achintya Bheda Abheda Tattva, que advoga que o Senhor Supremo é simultaneamente idêntico à sua criação e diferente dela. O Senhor Chaitanya ensinou essa filosofia através do cantado Santo Nome do Senhor. Ele ensinou que o Santo Nome do Senhor é a encarnação sonora do Senhor, e como o Senhor é todo absoluto, não existe diferença entre seu santo nome e sua forma transcendental. Assim, cantando o santo nome do Senhor, a pessoa pode associar-se diretamente com o Senhor Supremo, através da vibração sonora. À medida que pratica essa vibração sonora, ela passa por 3 fases de desenvolvimento. A fase na qual comete ofensas, a fase em que se purifica e a fase transcendental. Na etapa em que há ofensas, a pessoa talvez deseje todas as classes de felicidade material. Mas na segunda etapa, ela purifica-se de toda contaminação material. Quando alguém está situado na etapa transcendental, atinge a posição mais cobiçada, a plataforma do amor a Deus. O Senhor Chaitanya ensinou que esta é a fase da perfeição máxima para os seres humanos. A prática de yoga visa essencialmente o controle dos sentidos. O principal fator controlador de todos os sentidos é a mente. Portanto, primeiro deve-se aprender a controlar a mente. O principal fator controlador de todos os sentidos é a mente. Portanto, primeiro deve-se aprender a controlar a mente, ocupando-a em consciência de Krishna. As atividades grosseiras da mente exprimem-se através dos sentidos externos, seja para a aquisição de conhecimento, seja para o funcionamento dos sentidos de acordo com os desejos. As atividades sutis da mente são pensar, sentir e querer. Ou, como a gente já ouviu também, pensar, sentir e desejar. Querer ou desejar, De acordo com a sua consciência, um indivíduo está limpo ou contaminado. Se a mente de alguém está fixa em Krishna, seu nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e parafernália, todas as suas atividades sutis e grosseiras tornam-se propícias. No Bhagavad Gita, o processo ensinado para purificar a consciência é o processo que consiste em alguém fixar sua mente em Krishna, falando sobre suas atividades transcendentais, limpando seu templo, indo ao seu templo, vendo a bela forma transcendental do Senhor, magnificamente,
Vendo a bela forma transcendental do Senhor, magnificamente decorada, ouvindo suas glórias transcendentais, provando a comida oferecida a ele, associando-se com seus devotos, cheirando as folhas e flores de túlace oferecidas a ele, ocupando-se em atividades em prol do Senhor e etc. Ninguém pode parar as atividades da mente e dos sentidos, mas todos podem purificar essas atividades através de uma mudança de consciência. Esta mudança é indicada no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 39, quando Krishna fala a Arjuna a respeito da yoga, através da qual a pessoa pode trabalhar sem resultados fruitivos. Aí, entre aspas, Krishna diz: ó filho de Prita, quando agires com essa inteligência, poderás libertar-te do cativeiro decorrente do trabalho. O ser humano às vezes fica tolhido para o gozo dos sentidos, devido a certas circunstâncias tais como doenças e etc., mas não é este o processo recomendado. Sem conhecer o verdadeiro método pelo qual a mente e os sentidos podem ser controlados, os homens menos inteligentes ou tentam parar a mente e os sentidos à força, ou então cedem e são arrastados pelas ondas dos gozos dos sentidos. Os princípios reguladores e as regras de yoga, as várias posturas sentadas e exercícios respiratórios que a pessoa realiza para tentar afastar os sentidos de seus objetos, são métodos destinados àqueles que estão muito absortos no conceito de vida corpórea. O homem inteligente, que está situado em consciência de Krishna, não tenta forçar seus sentidos a não agir. Ao contrário, ele ocupa seus sentidos a serviço de Krishna. Ninguém pode parar de ocupar-se em tolices, caso se ocupe em atividade. Foi mal. Ninguém pode impedir que uma criança brinque, deixando-a inativa. Uma criança pode parar de ocupar-se em tolices, caso se ocupe em atividades superiores. Restringir à força as atividades sensoriais através dos 8 princípios da yoga é recomendado para os homens inferiores. Estando ocupados nas atividades superiores da consciência de Krishna, os homens superiores naturalmente afastam-se das atividades inferiores encontradas na existência material. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya ensina a ciência da consciência de Krishna. Essa ciência é absoluta. Especuladores mentais áridos tentam restringir-se do apego material, mas vê-se em geral que a mente é forte demais para ser controlada e que ela os arrasta em atividades sensuais. A pessoa em consciência de Krishna não corre esse risco. Todos devem ocupar a mente e os sentidos em atividades conscientes de Krishna, e o Senhor Chaitanya ensina como fazer isso na prática. Antes de aceitar sannyas, a ordem renunciada, o Senhor Chaitanya era conhecido como Vishvambara. A palavra Vishvambara refere-se àquele que mantém o universo inteiro e guia todas as entidades vivas. Esse mantenedor e líder apareceu como o Senhor Shri Krishna Chaitanya para dar à humanidade esses ensinamentos sublimes. O Senhor Chaitanya é o preceptor ideal que revela as necessidades primárias da vida. Ele é o mais munificente outorgador de amor por Krishna. Ele é o reservatório completo de todas as misericórdias e boa fortuna. Como afirmam o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, o Mahabharata e os Upanishads, ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, e é adorável para todos nessa era de desavenças.
Todos podem aderir ao seu movimento de Sankirtana. Nenhuma qualificação prévia é necessária. Pelo simples fato de seguir seus ensinamentos, qualquer um pode tornar-se um ser humano perfeito. Se alguém é assaz afortunado para sentir-se atraído às suas feições, com certeza será exitoso na missão de sua vida. Em outras palavras, aqueles que estão interessados em alcançar a existência espiritual podem ser facilmente libertados da garra de Maya pela graça do Senhor Chaitanya. Os ensinamentos apresentados neste livro não são diferentes do Senhor. Estando absorta no corpo material, a alma condicionada avoluma as páginas da história com todas as classes de atividades materiais. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem ajudar a sociedade humana a acabar com essas atividades desnecessárias e temporárias. Através desses ensinamentos, a humanidade pode elevar-se à mais excelsa plataforma de atividade espiritual. Estas atividades espirituais, na verdade, começam depois que a pessoa liberta-se do cativeiro material. Tais atividades liberadas, realizadas em consciência de Krishna, constituem a meta da perfeição humana. O falso prestígio que alguém adquire ao tentar dominar a natureza material é ilusório. Conhecimento iluminante pode ser obtido através dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. E com este conhecimento, pode-se avançar na existência espiritual. Todos têm de sofrer ou gozar os frutos de suas atividades. Ninguém pode conter as leis da natureza material que governam esses fenômenos. Enquanto a pessoa estiver ocupada em atividades fruitivas, ela pode estar certa de que se frustrará em sua tentativa de alcançar um objetivo último da vida. Eu, sinceramente, espero que, compreendendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya, a sociedade humana experimente uma nova luz de vida espiritual que abrirá o campo de atividades da alma pura. Om Tat Sat. A.C. Bhaktivedanta Swami, 14 de março de 1968, dia do aparecimento do Senhor Chaitanya no templo de Shri Shri Radha Krishna em Nova York, nos Estados Unidos. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Então, a gente entraria no prólogo agora. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, agora é um momento muito apropriado, porque eu acho que já foi muito lindo esse prefácio de Prabhupada, muito firme, né? Prabhupada, de uma maneira muito simples, apresenta uma erudição muito grande. Na real, eu li 5 páginas. O prólogo, ele tem 14 páginas. Então, o próximo encontro da gente, a próxima leitura, ela vai ser um pouquinho mais longa. Então, eu quero deixar vocês com essa abordagem que a gente fez, né, do prólogo. Quem quiser também dar uma pesquisada sobre o Senhor Chaitanya, é bem legal. Tem o podcast do Bhagavad Gita disponível no Spotify e vários encontros do canal do YouTube também falando sobre o Senhor Chaitanya. Então, vocês fiquem à vontade também para procurar por mais informações. É isso. Eu vi que aqui alguém postou um comentário. A gente se sente muito pequeno
com tanto a fazer e muito a caminhar só com esse prefácio. Pois é, mas como o Prabhupada fala, a gente é muito privilegiado com a misericórdia de simplesmente por ler sobre esses tópicos, a gente já está praticando vida espiritual. Então é muita misericórdia dos mestres espirituais de poder, da gente poder se ocupar em serviço devocional, lendo as escrituras, ouvindo sobre as escrituras, lembrando das escrituras, lembrando dos mestres, lembrando dos ensinamentos dos mestres, e aí cantando os santos nomes, cantando a nossa Japamala. Então, como foi explicado, né, todos esses punya karmas são muito auspiciosos. Então, cuidado ao altar também, para que tenha um altar em casa. Oferecer um pouquinho de água, oferecer uma florzinha, acender um incenso. E assim, eu acho que é muito importante para a gente lembrar que um grande gesto de amor e um grande gesto de afeto que a gente pode ter com as pessoas que a gente ama, talvez o maior de todos eles, é ser tolerante, em primeiro lugar, com todas as falhas que a gente consegue apontar nas outras pessoas, mas ser tolerante com elas, entendendo que a gente não está numa posição diferente, porque a gente só identifica aquilo que a gente é, e o melhor que a gente pode fazer é dar o exemplo do trabalho de diferença que a gente está gerando na nossa vida. Então, a gente vem da mesma posição caída que todas as entidades vivas, e a única diferença é que a gente recebeu misericórdia. Não é que a gente se qualificou, não é que a gente se purificou. A gente recebeu a misericórdia de um mestre espiritual extremamente amoroso que revelou o conhecimento transcendental para a gente. Então, o que a gente pode fazer é, com muito afeto, revelar para as pessoas sobre Deus, sobre a vida espiritual, e é como sorrir, né? Sorrir para as pessoas, acolher as pessoas. O mestre espiritual é aquele que acolhe a todos, sem distinção. O sol é misericordioso porque ele ilumina a todos, sem distinção. Então, se eles são os mais poderosos e a gente é desprovido de tudo, por que é que a gente não vai dar misericórdia? Então, que a gente possa revelar o poder, né, da vida espiritual para todas as pessoas. Que essa seja a meta desse novo ciclo que se inicia para a vida da gente. Que a gente possa, com muita tolerância, com muito afeto, com muito respeito, né, com muita humildade, falar sobre a consciência para as pessoas, transmitir valores espirituais e transcendentais para que as pessoas possam trazer isso para a vida delas. Então eu me sinto muito afortunado de ter a oportunidade de transmitir esse conhecimento para vocês. Agradeço demais pelo tempo, pelo afeto, pela atenção que vocês dão, que eu possa continuar fazendo esse serviço sempre que surgir a oportunidade. Vocês podem ficar à vontade para fazer alguma pergunta, para falar também. Está chegando a hora de jantar, então eu entendo que a gente precisa ir. O eclipse também já passou o ápice, então a gente já pode também voltar às nossas atividades normais, entendendo que uma grande dimensão de bênçãos se manifestou para a gente. A gente atravessou um portal agora. E a gente acabou de atravessar um portal mergulhado dentro do conhecimento transcendental. Então, a dimensão de realidade que a gente acabou de entrar agora, através desse movimento de Iraho, criando um eclipse, mas ao mesmo tempo
abrindo um novo ciclo de vida e de transformação, porque Rahu é o poder da transformação. Então, que esse poder da transformação de Rahu seja favorável para a nossa evolução espiritual e que essa transformação seja favorável para todas as entidades vivas e que todos os méritos sejam distribuídos para todas as pessoas e as glórias oferecidas aos mestres espirituais. Então, todas as glórias são para Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Shridhar Dev Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Srila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj e todos os sannyasis da Bhakta Vrinda aqui, Jai. É isso. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev ki Jai.